Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Não para, não para, não para, não para, não para, não se mara. Olá, galera do bem. Gente, eu tô tão feliz hoje que eu tô com o nosso grande amigo, que vocês vão curtir, bater um papo com ele. Ratinho, Ratinho. Ele tá lá no Ratinho todos os dias. Quem é? Quem é? Zé Gasolina. Oi, Zé. Oi, Lucimara. Aliás, o grande pegador. Pegador, Zezinho Gasolina, Tony Bala de Prata, que é um personagem que eu fiz no rádio aqui em São Paulo também. Então, tem hora que eu sou Zé, tem hora que eu sou pegador, tem hora que eu sou Tony. Ô, Tony, ô Zezinho, ô pegador. O pegador pegou mais? O pegador foi o seguinte, eu tinha o Zezinho Gasolina, que era um personagem mais limitado. De onde apareceu o Zé Gasolina? Como que aconteceu? O Zezinho Gasolina, eu vou até falar isso. O dia que você, lá na minha cidade, Manhuaçu, a minha esposa, né, que é de Vitória, Espírito Santo, veio para cá quando veio para São Paulo também. Lá os meus primos, né, porque tem roça, né, minhas tias, eu tenho um vilarejo inteiro que uma tia minha, ela, por exemplo, aí minha tia, acho que ela teve 17 filhos, né? Então a irmã da minha mãe teve 17, a irmã do meu pai teve mais uns 17. Então eu tinha um montão de Zezinho Gasolina que eram meus primos. Aí e lá em Minas a gente tinha esse sotaquezinho mais. E o Zé Gasolina, o nome? O Zezinho Gasolina, que eu já trabalhava no rádio. Eu trabalho no rádio desde 15 anos, né? Eu trabalhava na rádio na minha cidade. E aí eu fazia como locução normal, fazendo meu programa, e eu chamava o Zezinho, só falava Zezinho. Aí eu falava, não sei o quê, ô Zezinho, opa, tudo bom, não sei o quê. Zezinho, você tá onde? Ah, rapaz, eu tava ali no centro, tal, fazendo negócio, aí contava. E as pessoas gostavam, perguntavam, quem é aquele Zezinho que faz? Ah, é um cara que vai lá da roça lá e tal. E aí um dia eu falava Zezinho, e o diretor da rádio, um dos diretores da rádio, na parte comercial, não gostava de humor. Ah, não sei o quê, o padre não está gostando desse você falando, faz só a locução, não fica colocando outro personagem. E aí ficava naquilo, quando eu sabia que os diretores estavam ouvindo, eu sempre falava, não sei o quê, porque o pessoal gostava, né? Eu ouvia o pessoal na rua, falava, pô, quem que era? Falei, pô, esse negócio está me dando um diferencial. Aí um dia eu estava namorando uma menina lá da cidade, né? Não sei o quê, eu virei para ele e falei, nossa, mãe, eu estou namorando, eu muito novo no rádio, estou namorando a menina, você acredita que ela comprou um carro? Aí ele falou, seu Zezinho Gasolina. Aí, falei, pô, aí começou a me chamar de Zezinho Gasolina. Porque eu falei que a menina que eu estava namorando lá, paquerando, né, tá bem jovem, falou que tinha comprado um carro e, aliás, não era nem um carro, era um Fiat 147. Mas aí ele passou a chamar e eu passei a usar Zezinho Gasolina, não sei porquê. Aí depois o pessoal começou a falar em Zezinho Gasolina. Foi até uma vez, aí eu já fui para uma rádio maior no Espírito Santo, né? Era a rádio na minha cidade. Fiz um concurso na Gazeta, no Espírito Santo, que é afiliada da Globo lá. Então tinha uma rede de rádio, CBN, Rádio Globo, Litoral, Jovem Pan, era um conglomerado de rádios. Eu fiz o teste, passei, e quando o diretor lá ficou sabendo que eu tinha essa veia de humor... O teste foi uma coisa comum? Não, foram 140 pessoas e foram eliminando. Eu lembro que quando eu fui fazer o teste, eu sou assim, né? Eu passo de um assunto para o outro rapidinho. Eu lembro quando fui fazer os testes, Cleito Silvério estava querendo um locutor de estúdio. Carla Simonetti era coordenadora de promoção, queria um locutor externo para a rua, né? Para fazer as promoções da rádio, e ele querendo um interno. Eram 2 centros de curso diferentes, eram 2 pessoas. E quando eu cheguei, aquele monte de gente, todo mundo falando assim, aí, beleza, ZYC, eu falei assim, agora eu tô lascado, todo mundo tem vozeirão aqui, né? Eu trabalhei na rádio em Boston, cada um falando uma coisa. Eu lembro, foi desse jeito. E quando eu mandei uma fita, fizeram essa primeira triagem, depois teve umas dinâmicas de grupo. E aí que eu tive uma sacada que me levou assim, a conquistar não só uma vaga, como as 2 vagas. Não falo isso por quê? Ele queria alguém mais de humor no estúdio, começar a colocar um humor na rádio, e ela queria uma pessoa, apesar de eu ser tímido, ela queria uma pessoa mais extrovertida na rua. Eu, para lidar com as pessoas, sou tímido, mas quando eu estou com o microfone, ainda mais apresentando rádio, que é um negócio que eu faço desde muito cedo, então parece que vira uma chavinha e eu não tenho muita timidez.
E naquela dinâmica de grupo, como estava todo mundo ali, ZYC, aí lendo o texto, eu saí meio do texto. Eu lembro que eu peguei o microfone assim e eu fui entrevistar os meus concorrentes. Então eu tive uma sacada. Então aquilo foi um pouco ousado, né? Porque todo mundo estava no script, todo mundo queria fazer o texto. E eu falei assim, eu vou pegar esse texto aqui que ela eu estava pensando mais no da rua, que para mim, entre aspas, era uma coisa mais fácil. Então eu estava pensando na vaga da rua, que é a vaga de promoção. Falei, não, depois eu entro no estúdio. Eu quero botar o pé nessa rádio, que é uma rádio grande, é uma empresa grande. Então, poxa, sonhava com aquele crachá, né? Com da Gazeta, com a Globo, assim, falava, que era o crachá da empresa. Eu andava no ônibus com crachá. Aí, foi aí que eu cheguei e falei assim, não sei o quê, e vamos lá. Aí eu falei, tipo, você é a minha concorrente, e aí eu tô aqui, qual o seu nome? Eu falei, Lucimara. Aí o cara falou, pô, é esse cara que eu quero, um cara ousado, que ninguém pensou em sair do script, né? Aí o Cleiton chamou para conversar, aí os dois conversaram, falaram, eu queria ele para promoção. Aí o Cleiton, eu também tô querendo um cara para humor, vamos ver se ele topa. Aí foi assim, o tempo que eu mais trabalhei na vida, que eu acordava 3 horas da manhã, o carro da rádio me buscava. Tinha dia que eu chegava em casa às 8 horas. Então foi uma escola, eu agradeço até hoje, porque ali me deu uma casca muito grande. Eu trabalhava muito, mas era uma coisa satisfatória. Eu ia para a rádio até 8 horas da manhã, ficava no estúdio. Depois eu ia para fazer a patrulha dos bairros, nos bairros da Grande Vitória, fazer gincana, no externo. E à tarde eu ia fazer as promoções, né, da rádio, na Vivo, na Claro, as promoções de governo de estado, na praia. Final de semana eu estava na praia. Então, eu tinha 2 folgas na rádio, uma na quarta de um emprego e outra era no domingo. Então, eu nunca parava de trabalhar. E aquilo ali foi um negócio muito bom assim, para mim. Me deu um aprendizado. E eu sou muito grato pela Gazeta, porque foi uma empresa que me tratou com respeito, com uma coisa fantástica. Até hoje, eu tenho uma amizade muito grande, apesar de ser uma grande empresa, né, com os diretores, café, que é o diretor, o presidente da empresa, os diretores da minha época, que não estão lá mais. Mas, assim, foi uma escola muito bacana. Aí, o Zezinho Gasolina veio dessa época que aí o Cleiton falou, qual o nome do personagem? Lá eles falam Zezinho Gasolina. Eu falei, bom, Zezinho é um nome comum e Gasolina, não existe Zezinho Gasolina, assim. Tem Maria Gasolina, mas Zezinho Gasolina não tem. Bom, vamos botar esse nome que fica fácil para o pessoal pegar. Aí a rádio ainda me deu um contrato de humor. E me falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um contrato ele como humorista da rádio. Não tinha esse cargo, né? Aí passei a fazer também no AM com o grande Jairo Maia. Antes do Jairo Maia tinha um programa Peixoto, que é saudoso, locutor lá da Grande Vitória, no AM, né? Era um fenômeno. Então eu fazia lá no AM, o Zezinho Gasolina, aí depois eu falei, não, esse personagem cabe também no FM. Aí eu fazia com o Rubinho Trindade, e nós fizemos uma dupla, assim, de muito sucesso, que as pessoas iam na rádio para conhecer o Rubinho e o Zezinho Gasolina. Aí quando chegava a dar de cara comigo, aí meio que decepcionavam, né? Porque eu queria ver o da roça. Aí que eu comecei a pensar no personagem. Não tinha nem internet, assim, não tinha vídeo de internet. Eu falei assim, as pessoas vêm aqui na rádio, a gente precisa de fazer algum... como é que fala? Um figurino para o Zezinho Gasolina, porque as pessoas vêm aqui e decepcionam, vê um cara novo aqui, né? Imagina, há 20 e tantos anos atrás, vê um cara que não condiz com o personagem. Aí foi assim que o Zezinho Gasolina começou ali no rádio. E como que você foi parar no Ratinho? No Ratinho foi... Aí, trabalhando nessa rádio, eu comecei a trabalhar nessa rádio Vitória em 98. Então, eu tive um problema de saudade dos meus pais. Aí eu retornei para a minha cidade, Manhuaçu. Então, eu tive um meio assim, estava trabalhando muito e sentindo saudade. Talvez eu não estava preparado para morar sozinho, né, morar fora. Eu morava em Vitória. Aí eu retornei. E você nasceu em Vitória, né? Não, nasci em Manhuaçu. Vitória, eu fui para lá em 98, né? Fui para Manhuaçu. Aí, em 2002, mais ou menos, eu voltei para a minha cidade, 2001, aliás. Eu voltei para a minha cidade e ali eu falei assim, vou desistir desse sonho de trabalhar, né? Porque estava difícil trabalhar na capital, morar sozinho, ainda, né, não tinha família. Voltei para a minha cidade. Aí foi em 2005, aí esse diretor lá falou, poxa, a gente está querendo que você volta para a rádio, vamos voltar aqui numa... O que você topa voltar para a rádio? Vem para cá, tem um rapaz que vai entrar em férias.
Você entra num lugar desse, você vai ficar aí na sua cidade. Poxa, você tem que trabalhar num lugar maior. Vem para cá, vem trabalhar com a gente de novo, fazer uma boa coisa com você aqui. Você vai trabalhar como locutor, não vai trabalhar daquela forma. Eu nunca reclamei de trabalhar demais. É porque eu fiquei triste mesmo, saudade dos meus pais. Eu tinha medo de perder meus pais, aquela coisa na minha cabeça. Aí voltei em 2005 para lá. Eu falei, agora eu não volto mais. Não que voltar para a minha cidade seja um retrocesso, né? Minha cidade é uma cidade muito bacana, tem muitos amigos lá. Mas, profissionalmente, seria para mim um retrocesso voltar para a minha cidade. Então, eu falei assim, agora eu vou começar de uma forma diferente aqui em Vitória. Aí, e foi assim, eu fui evoluindo como pessoa. 2005, aí eu conheci a Renata, minha esposa hoje, nessa época. 2006, 2007, 2008, 2009. Comecei a fazer shows lá na Petrobras, na Cirela, na Odebrecht. Né? Porque comecei a fazer shows. Né? Eu me inspirava muito num humorista que é o Tony Descouros, que é o Rossini, trabalhou com a gente lá. Rossini, Tony Descouros, você já deve ter ouvido falar dele, né? Aí eu vi, poxa, o Rossini, ele é um cara, ele vende o show dele, olha que legal, ele vende os programas dele por rádio. Falei, eu me inspirava muito nesse negociante, sabe? Ele como um negociante, ele como um empresário. Falei, cara, esse cara, que bacana, né? Ele faz a vida dele acontecer. E aí eu tinha isso na minha cabeça, trabalhando lá em Vitória, mas meu sonho era vir para São Paulo. Aí, como deu 2009, assim, bateu uma coisa na minha cabeça, falei assim, eu vou para São Paulo. Quando eu entrar de férias, vou tentar alguma coisa em São Paulo. Sem conhecer nada. E meio que foi um negócio meio forçado assim na minha cabeça, sabe, Lucimar? Eu acredito muito assim no destino, numa coisa que tinha que ser. Eu acho até pela minha filha, a Maitê, depois. Porque aí deu aquele negócio em 2009, virei pro diretor. Já não era aquele que me contratou, o Cleito já tinha mudado, era o Renan, que é meu amigo também até hoje, todos os dois. Aí esse Renan era um diretor mais jovem, que veio com uma cabeça totalmente assim, do rádio também, mas cheio de ideias novas e tal. Mas eu falei assim, Renan, eu tô querendo ir para São Paulo. Aí ele foi para mim e falou assim, vai. As portas aqui estão abertas. Não sei se ele acreditou em mim. Eu falei, vai para São Paulo, cara. Vai lá, você vai de férias, tenta lá alguma coisa. Aí eu peguei um CDzinho. Você perguntou com o Ratinho, você viu onde eu fui parar, né? Pois é, tô torcendo para você não esquecer. Até Não. marquei. Falei, eu já vou falar. Mas eu tenho que chegar, eu tenho que falar dessa passagem, né? Em 2009, eu chegando em São Paulo, aí eu cheguei naquela Avenida Paulista, lá, cheio de CD, assim, na minha malinha, né, com notebook. E aí eu tinha mandado um e-mail para o Marcelo Eduardo, da Jovem Pan, que era o diretor, acho que ele está de volta lá. Aí eu peguei o e-mail dele e tal, e mandei um e-mail com um programetezinho que eu fazia do Zezinho Gasolina, e um personagem que eu criei especificamente mais jovem, chama Rodolfo Psica, o psicólogo que não complica. Aí, e era só falava de tema louco. Eu falei, esse personagem tem a ver com a Jovem Pan. Aí fui lá, conversei de manhã com o Marcelo Eduardo, fui lá no Pânico, conheci o Emílio, Sabrina Sato, falei, caramba, o Bola, o Carioca, falei, caramba, isso aqui, olha onde eu tô. Eu conversei, o Marcelo perguntou, você quer conhecer o estúdio? Tá, fui lá, tá. O Emílio, o cara simpático pra caramba. Eu fiquei muito admirado assim, com o Emílio. Sabe quando você vê, pô, o Emílio Zurita aqui. Conversamos, tiramos fotos e tal. Aí o Marcelo Eduardo perguntou, você tem um lugar de ficar aqui em São Paulo? Eu falei, tem. E não tinha, né? Tenho. Aí, conversando ali tudo, falou para eu voltar. Para voltar lá, você vai ficar esses dias aqui? Falou, o seu material, conheci. Ele perguntou se eu tinha lugar para ficar. Falei que tinha lugar para ficar e tal. E continuei, e tinha um amigo meu que trabalhava na Metropolitana, o Whindersson Clay. Falei, fui lá na Metropolitana, vou acelerar aqui para chegar no Ratinho. Fui lá na Metropolitana, e mostrei esse Rodolfo Psica, ele falou assim, o Vaguinho, que é um mega diretor de rádio, estava até nos Estados Unidos, ele falou, pô, tem um cara aqui com uma ideia muito boa, um amigo meu lá de Vitória, trabalhou na mesma empresa minha lá, pô, você tem que dar uma oportunidade para esse cara. Pô, Clay, bacana, cara. Eu estava num jogo de basquete lá nos Estados Unidos, eu lembro, né, o Vaguinho. Aí, beleza, tô lá, ele mostrou o Whindersson maravilhoso, me dando maior atenção. O elevador vai e desce. Ali na Paulista, 2.200, só um montão de rádio. Kiss, Nova Brasil, Só. um monte de rádio. Massa.
Naquele é no da Jovem Pan, esse, mas ali tudo perto, né? É. Aí parou o elevador, sabe, Tupi FM. E a Tupi FM, a gente era estudo de caso nosso lá em Vitória, porque ela era primeiro lugar aqui. Então, uma programação muito parecida com a nossa rádio lá. Sertanejo estava muito forte. Parou, eu falei, vou tentar nessa... Fui deixando meu CDzinho. Parou. Aí o Cleiton, o Enio Roberto, né, que era o diretor, não estava lá no momento, eu entrei e tal, o locutor, eu quero conhecer a rádio, posso, aqui meu trabalho, sou lá de Espírito Santo. Esse cara, ele tinha uma dupla, ele não estava querendo me dar uma oportunidade, ele era meio que empresário, inclusive o marido da Silvinha, o Gustavo Moura e Rafael, tem a Silvinha do Bravanel, ele estava com essa dupla. Aí ele falou assim, vou deixar esse cara, porque não estava podendo entrar ninguém na rádio. Ele me chamou para ver rapidinho. O Enio não estava querendo que ninguém entrasse na rádio, porque a rádio tinha todo um esquema de mudar o pitch das músicas. Então, estava meio que primeiro lugar. Então, estava meio que não deixando os segredos da rádio escaparem, né? Eu, como radialista, não estavam querendo que nenhum radialista visitasse o estúdio. Mas ele tinha essa dupla, ele falou, vou dar o meu CD para esse cara vai para Vitória e vai fazer, né, vai mostrar o CD lá para o diretor dele. Só que nesse meio tempo o Enio entra, ele fica todo desconcertado, assim, o locutor da hora, né? Aí o Enio entra, falou, Ney, ele é lá do Espírito Santo, o que você faz no Espírito Santo? Eu sou humorista, vou trabalhar aqui em São Paulo. Mas onde? Não, eu tive uma conversa hoje, agora cedo, com o Marcelo Eduardo, estive lá no Pânico, aí ele achou que eu estava blefando. Aí eu abri o notebook e falei assim, o Marcelo Eduardo é meu amigo. Aí eu mostrei o e-mail, falou o e-mail que ele pediu para eu vir aqui, que gostou do meu trabalho e tal. Ele falou, deixa eu ouvir seu trabalho. Eu ouvi e tal. Eu tinha batido um de R$7, um virado paulista, que eu tinha de manhã para eu rodar o dia todo, né? Tava um viradão paulista dessa altura aqui, mais ou menos. Aí ele virou e falou assim para mim, ouviu? Quem é esse Zezinho Gasolina? Eu falei, tudo sou eu que faço, eu também sou produtor, eu que editei, tá? Eu tenho um estúdio, um home studio. Você fez tudo, as vozes, todas? Sim, tal. Aí ele falou, você vai trabalhar onde? Eu falei, eu conversei com o Marcelo Eduardo, eu quero trabalhar em São Paulo, é meu sonho trabalhar em São Paulo. Ele falou, você já almoçou? Depois de um virado paulista, eu falei, não. Tava saindo arroz até pelo olho, assim. Não. Aí falou, vamos almoçar ali na Bela Paulista. Né? Não tem aquela padaria ali, na Bela Paulista? Aí fomos lá na Bela Paulista, ele falou assim, eu vou fazer uma proposta para você. Se você não for procurar nenhuma outra rádio, eu vou arrumar aqui para você um emprego, você vai poder trabalhar na nossa rádio. Foi tudo assim, tudo naquele dia, né? Você vai poder trabalhar aqui na nossa rádio e como humorista, só quero que você bole alguma coisa nova. Aí foi nisso que o Tony Bala de Prata, o Tony Bala de Prata, eu e ele, a gente teve um brainstorm lá de ideias, né? E aí bolei o Tony Bala de Prata, a gente começou a fazer o Tony Bala de Prata. Aí o Tony Bala de Prata, as várias rádios começaram a procurar aquele quadro. Aí fui vendendo meu quadro para várias rádios. Chegou a 84 rádios. Né? Chegou no Ratinho. Aí o Ratinho me ouviu no Paraná. No Paraná. Eu morava aqui em São Paulo, mas tinha várias rádios no Paraná me ouvindo. Eu me lembro que uma época você fazia um monte de rádio. Nessa época. Foi em 2012, né? Quando ele me ouviu. Aí depois eu era da 98 de Curitiba, que era uma rádio que era da afiliada da Globo lá. E depois eu fui para Massa, né? Aí eu tinha um locutor que era o diretor lá na época, o Nando Moraes, me levou, tirou o Zezinho, levou para Massa, né? Eu tinha um contrato com a 98 de Curitiba, eu fui para Massa, e aí foi aí que o Ratinho passou a ouvir mais. E ele conhecia o Tony Bala de Prata, mas não sabia que era a mesma pessoa. Mas o Ratinho te curte, né? Curte. E é visível, porque quando você vem com o bração... Oi, Rá. Agora com esse personagem mais ainda, né? Porque na época do Zezinho Gasolina, o Zezinho Gasolina é um personagem mais tímido, né? Aí foi nessa época, chegou na produção, você lembra a Juliana que trabalhava? Você estava lá na época, né? Tava. A Juliana Valentim, que era da produção, aí chegou um Twitter para mim, olha, aqui é do programa do Ratinho, a gente tá aqui com a escolinha do professor, a escolinha do Ratinho em homenagem ao Chico Anísio. E aí, se você tem interesse em participar.
Aí eu fui, aí cheguei, foi tudo muito louco, eu estava passeando no Espírito Santo, já morava aqui, aí o Valtinho, que é o escaramuz, me recebeu lá 11 horas da manhã, fui no restaurante, foi muito bom, que eu fiquei mais calmo, né? Aí, à noite, entrou ao vivo, e eu como convidado, assim, aí o Ratinho, Zezinho Gasolina, não, você quer... Entrou no programa, mas não tinha nenhuma promessa de dar continuidade no programa, nem nada. Aí eu lembro que a escolinha foi o último dia da escolinha também. Aí acho que estava o filho do Carlos Alberto. O que é uma pena, né? Porque estava tão bom. Você. Eu. Depois teve outras edições, mas daquela primeira fase ali, tinha o Sérgio Malandro, enfim. Aí fizemos lá o ao vivo. Eu nunca vi tanta mensagem na minha vida chegando assim no Facebook. Caramba, te vi. Porque eu não quis falar para ninguém, né? Porque quando você fala, assim, parece que, né, que se não der certo, né? Então, fiquei calado. Mas aí, depois que eu saí lá do SBT, o Facebook mandando um montão de mensagens. Meu Deus, olha tanta gente. Caramba, eu fiquei com aquele negócio. Mas antes disso, de eu descer com o carro, aí terminou o programa, eu não tinha tirado foto com o Ratinho. Aí, ali no Estúdio 6, estava ali no estacionamento, né? Aí virei pro Rubão, que era o segurança. Falei, não sabia o nome dele. Ele falou assim, eu queria tirar uma foto com o Ratinho, porque eu tô aqui, não tirei uma foto com ele. Ah, não, pera aí, fazer o seguinte, o carro dele é aquele ali, fica ali do lado ali, na hora que ele chegar, só você assinar, ele vai tirar de boa. Pode ficar tranquilo. Não quero perturbar, não. Não, só tirar, não tem problema, não. Aí, eu ali esperando, aí os carros todos do Estúdio 6 foram embora. Aí, todo mundo indo embora, você indo embora, todo mundo indo embora, eu com a minha malinha lá. Aí vem ele, igual o Darth Vader, né? 80 pessoas atrás, e ele na frente. Tá. Aí eu falei assim, aí o Rubão, eu não sabia o nome do irmão. Pode. Ele falou, não, pode ir. Eu falei, sou Ratinho, tudo bem? Aí ele, eu sei que porque eu tava de figurino, né? Aí ele viu sempre, rapaz, você é um menino até bonito. Eu lembro que ele falou comigo, eu queria tirar uma foto com o senhor, quando eu tirei foto lá. Não, vamos tirar uma foto aí. Aí eu não tirei essa foto, pra você ter uma ideia, eu fiquei tão nervoso. Eu peguei o celular assim, tirando o celular. Aí, obrigado, seu Ratinho. Ele virou, aquele jeito do Ratinho, né? Gostei dele. Pega o telefone dele que eu quero ir semana que vem aqui. Aí eu falei, beleza, o que você topa de vir toda quarta-feira aqui e tal? Você participa toda quarta-feira, em 2012, ali no início. Aí eu falei, nossa, Sortinho, bom, aí eu participava ali na quarta-feira, ali até o finalzinho de 2012, fazendo ali e tal. Aí, em 2013, eu já passei a fazer parte do elenco, né, todos os dias. E a gente percebe que quando ele chega para fazer o seu quadro, ele muda. Ele muda. Tem hora que parece que ele está com medo. Ele se medo. interessa no que você está fazendo. É. Ele curte. Porque esse personagem, Lu, o Pegador... esse personagem, ele tem uma leveza. Ele é um personagem, por que ele fala? Que ele é lutador. Tudo ali é... O que eu fiz inspirado nesse personagem? Não tem nada de homossexual, não é gay, né? Não, é um personagem que fala que é lutador. O engraçado é o jeito que ele fala, né? Ele é lutador, ele fala que pega a mulherada. É o que a gente vê por aí. Tem um montão de cara aí que tira onda. Eu sou pegador mesmo, pego mulher. Eu inspirei nisso. Só que o jeito dele falar, ele fala, oi, rato do joia. Eu falei, que rá o quê, pô? Oi, rá, ué. Eu falei, que rá? O cara me chama de rá aqui. Então é engraçado, as pessoas gostam muito que eu chamo ele de rá. Então, às vezes, ele tá conversando sério lá, então não sei o que, aí eu chego atrás. Eu lembro quando a coisa começou, oi, rá, vai, rá. Você falava. Falava. O Xandão também falava. O Xandão falando que esse personagem, quando você fala rá, é muito legal. E aí, o Pegador, o que aconteceu? Assim, um diferencial, o Zezinho Gasolina, o Pegador... O Zezinho Gasolina é um personagem muito bom no rádio, mas eu não tinha tanta liberdade para entrar. O personagem pede isso, o Pegador pede, né, que você seja... o Pegador, eu curto o Pegador. Então, porque ele chega... todos, mas o Pegador é o... Mas ele quebra preferência. Ali. E eu sempre trago uma coisa que está acontecendo. Se é Copa, eu falo da Copa, que eu tive no jogo. E eu me lembro muito que você passava para lá e para cá no corredor, É. com o Pegador na mão.
Lembra disso? Eu não sei o que você ia fazer toda hora que mudava, aí o ratinho mudava não sei o quê, aí ia embora pro camarim com o pegador no colo, fazia, lembra? Isso, porque uma hora era. Aí começou, era o Zezinho uma semana, o pegador outra. Aí vinha. Não, hoje é pegador. Aí, não, hoje é Zezinho, eu ficava. Muda tudo em 5 segundos. Depois ele falou: não, o pegador é um personagem que eu tava conseguindo trazer uns assuntos, sabe? Não era piada. Então eu tava falando, por exemplo, uma coisa que. Tudo que está acontecendo eu conseguia trazer para o programa na linguagem do pegador. Só que, por exemplo, eu falava. Agora a gente está vivendo uma Copa, né? Estava vivendo uma Copa, aí o pegador, vou fazer como se fosse pegador. Oi, Rá, nossa, futebol, eu gosto de futebol, que a gente chuta a pessoa. E eu marquei um jogo tal. De futebol. Não, Rá, você acredita que não tinha campo de futebol? Tive que jogar peteca. Então, você quebra o... Aí é essa leveza do personagem, né? Que ele fala que luta, que eu sou boy macho, boy lixo, macho tóxico. Agora, me fala aí os assédios. Não vem, não. Pode falar. Você fala femininos? Femininos. Olha, dizem é o seguinte, eu não gosto de ser também aquele cara, que as pessoas, você é evangélico, por quê? Não, eu me dou muito bem assim com isso. Pelo seguinte, eu não deixo que aconteça. Né? Não que eu sou um cara chato. Eu não dou oportunidade para que aconteça. Já, por exemplo, em viagem. Né? Você está numa viagem sozinho, você está sem sua família. Geralmente as pessoas... o cara da televisão, às vezes você está fazendo um show, você está apresentando, está fazendo um evento para uma empresa. Então, aí o cara tiver... A pessoa, a menina... Né? Então, aí acaba... E eu falo isso porque comigo eles vêm perguntar. Porque não é todo mundo que sabe como é feito o pegador, né? Tem gente que crê que o teu braço é daquele tamanho. Não, ali é é tudo de latex e tal. Pois é. Mas você fala pelo personagem também, mas eu falo assim, que a TV tem essa coisa de qualquer um de nós, Marquito, onde ia lá no show, é o Faxinildo, é o Santos, sempre a questão do assédio por você estar na televisão, né? Ainda mais quando você vai numa cidade onde tem uma certa carência de artista. Então, sempre tem ali a menina, aí eu não deixo acontecer. Já aconteceram algumas... E às vezes eu tô com a roupa do pegador, pegador lindo. Eu falei, menina, você tá com cabelo ponta dupla, sai para lá. Aí é sempre soltando essas coisas, mas a gente se dá bem. Não falo assédio, né? Com essas cantadinhas, né? Assim, não, porque a mulherada fala, comigo elas vêm falar, ai, como ele é lindo, ai, nossa, ele é pegador mesmo, aquelas coisas, né? Todo mundo. É essa legião de fãs que você conquistou. Que bacana. Assim, o programa ali, o programa do Ratinho, eu era fã do... Olha só que... Eu era fã do programa, né? Fã do Ratinho, fã do... Desde quando ele estava lá na CNT. Então, é uma marca muito forte, né? Que, olha só, quanto tempo vem aí, há 27 anos, 28 anos. Então, você está inserido ali naquela marca, você faz parte daquele programa. Então, é algo que, né, a gente tem fãs, né? Tem fãs do programa. Tem. Então, a gente fica muito feliz com isso tudo. Ainda mais as menininhas. Oi, tudo bem? Ai, que ódio. Tá vendo como muda rápido? Tem que mudar. Mas é isso, Lúcia. Assim, então é uma tragédia. Porque eu sempre falo assim, a TV, todo o meio de comunicação, né? É um negócio impressionante. O rádio, então, o assédio no rádio é uma coisa impressionante. É um negócio que... Porque eu trabalho no rádio há muitos anos. Eu lembro, assim, que às vezes antes do advento da internet, assim, da rede social como é hoje, né? Tinha o Orkut, mas eu lembro que as meninas ligaram para mim na rádio, mas extremamente apaixonadas. E eu fazia um programa à noite, geralmente à noite. Na minha cidade era o Extra Light, mas quando eu fazia lá... Como é que é? Eu esqueci o nome lá de Vitória, mas enfim, às vezes eu fazia à noite também. Aí eu mudava a locução. Boa noite para você que está curtindo na Grande Vitória. Aí atendi o telefone. Oi, Marcos. Oi, tudo bem? Aí eu continuava. Oi, tudo bem, querida? Como é que tá? Como eu marcava... Eu era solteiro na época. Mas aí era um negócio impressionante, porque as pessoas imaginavam aquilo, né? Que às vezes as pessoas estavam ali naquele momento de solidão, ouvindo aquela música romântica.
terminava aquela música Love Songs. Boa noite, você que está na Grande Vitória. É bem isso. Era um negócio impressionante. E quando você está solteiro, você... Eu amo rádio também, sabia? Rádio eu nasci é incrível. no rádio, me Eu criei sei, no eu rádio, sei. criei meus filhos no rádio. O rádio foi a base. O rádio é a base de tudo, né? De tudo, forte. Tudo que a gente vê aí, tudo que você vê na televisão, tudo. Rádio. Novela, rádio. Rádio. Né? O futebol começou aonde? Né? A ser... Tudo, rádio. Tudo rádio. O rádio, as peças, né? O teatro no rádio. Sabe um programa que eu ouvia muito quando eu era criança? A Maré Mansa. Você lembra Maré Mansa na Rádio Globo? Então, aí aquilo ali eu ficava encantado. E a Rádio Globo, um pouquinho antes, que era nacional, era fortíssima, né? A Maré Mansa. Ela ficou 25 anos em primeiríssimo lugar. Olha aqui. Era um negócio impressionante. E o rádio, acho que foi o primeiro... o rádio foi o primeiro influenciador. Por quê? Tinha a Globo, tinha o SBT, as grandes mídias, né, os jornais. Mas você ia, por exemplo, na minha cidade, era a rádio da minha cidade, que eu trabalhava, a gente era igual o ator da Globo na cidade. Entendi. Né? Você era o influencer da cidade. Então, e eu era fã dos caras de Belo Horizonte, era fã dos caras de Vitória, falei, caramba, então eram vários influenciadores. E para quem acha que o rádio morreu, o rádio está muito forte. O rádio está se reinventando mais uma vez. Né? A gente já ouviu falar, o rádio vai morrer. Quando a televisão agora chega, a televisão a cores, a televisão preto e branco, o rádio ia morrer. Televisão a cores, o rádio ia morrer. E o rádio sempre foi... Quando você pegou a TV a cores? Você lembra quando você pegou a TV a cores, que você apareceu a primeira vez em colorido? Não, mas... Não lembra? Porque eu já não, sou... né? Você não, é jovem. Eu já sou da TV a cores. Mas assim, eu ouvindo falar as pessoas, né? As pessoas que são do rádio, que tem mais tempo, eu trabalhei com muita gente, assim... Tinha um senhor na minha cidade, o Alfeno Dias, Vantuil Ferreira, SJ de Moraes, pessoas que vieram, assim, faziam aquele rádio raiz que a gente ouvia lá na minha cidade, depois eu passei a trabalhar junto. Então, e hoje, o que eu estou vendo? Só uma coisa que eu acho que o rádio tem que pensar muito bem, eu vejo que o rádio está se dando muito bem com a internet, né? As pessoas. Mas eu tenho visto muitos locutores que estão preocupando. Na hora que está fazendo o programa, ele está muito mais preocupado em falar aqui na internet e está esquecendo que do outro lado tem alguém ouvindo ali no rádio. Ele pode até deixar ali gravando, mas ele não pode falar para cá. Ele tem que falar naquele íntimo, né? Quando a gente está falando para o rádio, quando você está falando ali no seu inconsciente, porque quando você está falando no rádio, você começa a pensar que você está com milhares de pessoas. A partir do momento que você pega isso aqui, fala, oi, toma aqui, não sei o que, você está mais voltado aqui para aquela mídia social que, nesse momento que o microfone está aberto, o mais importante são as pessoas que estão ali do outro lado, né? Então o rádio não pode esquecer essa essência, né? Pode migrar, pode ter programa aqui, você pode mostrar os seus bastidores, né? Também, quem sou eu para passar regra em relação a isso? Mas as pessoas não podem esquecer que naquele momento o mais importante é o rádio. Né? Zé, deixa eu... Vamos mudar só um pouquinho de assunto? Beleza. Que você precisa vir aqui mais umas 250 vezes, porque Fala, tem muita história. Fala muito, né? Não, e tem muita história boa, tem muita coisa boa, muita verdade que é legal de curtir. Mas só para ver o momento que a gente está vivendo, que o planeta está um caos, né? Tá. Ninguém sabe nada. Acabou. O que você me diz dos OVNIs? O que você pensa disso? Eles estão aí? Estão chegando? É isso que está acontecendo? O que eles querem da gente? O que você acha? Então, isso aí é um assunto que acho que todo mundo, em algum momento da vida, parou para pensar profundamente sobre isso, né? Eu adoro ouvir podcast, eu sou uma pessoa curiosa, né? E para a gente falar de uma coisa, não adianta você falar, não existe, pronto, acabou. Então você está sendo uma pessoa que não está querendo se aprofundar dentro de um assunto e está querendo definir que aquilo não existe. Então, e eu também não tenho conhecimento ao ponto de falar que existe ou não. O que eu penso em relação a isso? Agora a gente está tendo vários episódios, né? Por exemplo, saiu há pouco tempo atrás agora uma matéria da Fox, né? Você está sabendo dessa matéria? Que falaram que tem raças reptilianas. Várias. Os Greys. Então eu falei... Então, essas são as 4 que eles publicaram, que o Trump mandou publicar, são as 4 raças que eles
se relacionam há muitos anos já, o presidente e tal, e junto com eles. Então, eu Isso não é que eles tenho muito colocaram. conhecimento ao ponto de opinar, mas assim, tudo isso que eu tenho visto, porque eu acho que está mudando muito a forma com que está sendo lidado esse assunto. Antigamente, primeiro começou, as pessoas eram ridicularizadas, né? Eu vi um OVNI. Pra você vê já a mentalidade, né? Aí as pessoas, aí o que as pessoas faziam? Não tem coragem de falar que eu vi. O Ratinho já falou que viu, né? Quantos artistas, que eu gosto muito dele, poxa vida, Todo mundo agora viu. Até aquele que faz programa meia-noite na Globo, como é que ele chama? Meia-noite na Globo, no jornal? No... Não, o Bial? Ele também viu. Então, o Jorge Vecilo. Esse há anos. Ele por dentro. O Jorge Vecilo, por exemplo, é um fofo, assim, uma pessoa muito bacana. Eu curto muito ele também. Uma vez eu vi uma entrevista dele, estava passando ali no Vale do Paraíba, eu estava vendo uma entrevista, cara, que cara bacana. Aí eu tive com ele uma vez lá no programa, falei, pô, eu estava ouvindo uma entrevista. Ele falou, quando você ouviu a entrevista? Eu falei, rapaz, eu ouvi numa rádio ali no Vale do Paraíba. Eu falei, caramba, dessa entrevista deve ter uns 3 anos, eles estão tocando. Eu falei, foi uma delícia. Falei, que bacana. Aí a gente trocou uma ideia. Então, eu acho assim, que existe. Lucimara, quando a gente vê assim, a teia do universo, que é uma coisa impressionante, a gente vê uma galáxia, o tamanho que a gente está aqui, se a gente for levantar um ponto e a gente vira um cisco, nem subindo muito, a gente já vira um cisco. Mais um pouquinho, a Terra vira um cisco. Mais um pouquinho, a galáxia vira um cisco. Então, em meio àquele emaranhado de galáxias, 1 trilhão de galáxias, meu Deus do céu, será que... Claro, a gente tá só a gente... Entre 300 milhões de galáxias... Não é 300 milhões, trilhões. E para você ter uma ideia, eu esqueci essa conta, 1 bilhão, 1 milhão, acho que você contar 1 milhão, não sei, são 13 dias. Agora, 1 bilhão, né, 1 milhão de segundos, são alguma coisa assim, tá? Eu estou errando esses dados aqui, mas só proporcionalmente. 1 milhão de segundos são 13 dias. 1 bilhão de segundos, não sei quantos anos, acho que mais de 22 anos. A linguagem é essa. Mas eu não sei essa conta se é tão antes que alguém me crucifique aí, mas alguma coisa assim. É surreal a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. É surreal a diferença. Agora, a diferença de 1 bilhão para 1 trilhão é um negócio inimaginável. Então, agora, no meio disso tudo, esse universo desse tamanho, agora... uma coisa que pela primeira vez que tem acontecido, porque antigamente, aí começou assim, o vizinho falava, aí o outro vizinho na rua é doido. Aí depois começou a falar da cidade, o cara ali fala, aí teve o caso de Varginha, né, que foi uma coisa mundialmente, eu já tive várias vezes. E agora assumido, né, assumidíssimo. Então, mas aí eu lembro quando eu fui em Varginha, várias vezes já fui em Varginha, aí eu estava às vezes no hotel, eu estava assim, às vezes numa pousada lá que tinha o Dr. Rogério, ele falava para mim, Marquinho, meu cunhado, eu e o Júnior, né, meu concunhado, estava lá e falei, cara, alguma coisa aconteceu. Eu lembro que a cidade teve um negócio aqui na cidade, foi um movimento atípico. E agora a gente está vendo que, aí, como eu falei, essa crescente, né? Era na rua, era na cidade, aí teve aquela vez no Gugu, no Faustão, alguém debateu em 96, se não me engano. Aí depois todo mundo meio que ridicularizava, aí começou os podcasts, né? E agora já está vindo para a grande mídia. Por exemplo, a Fox, uma das maiores redes de TVs do mundo, abordando o tema. Agora o Donald Trump também abrindo esses arquivos. E agora, você já foi ver o Dia D? Dia D, não. O filme? Do Spielberg? Ainda não. Diz que precisa ver. Eles falam que o Spielberg, ele já viu, né? E dizem que ele, dentro desse tema que ele aborda, né? Todos os filmes dele tem muita realidade. Você já viu o Daniel... Esqueci o sobrenome dele. Que tem a Arca. Você viu um podcaster. Ele vai muito no Vilela ali, no aquele Inteligência Limitada. Daniel...
eu esqueci o sobrenome dele, até perdão. A forma com que ele aborda assim é muito interessante. Ele vai fazendo assim um emaranhado. Deixa eu ver se eu vejo quem que é. Deixa eu ver que é um cliente falando aqui, meu Deus do céu. Ele fala assim da forma que ele fala, né, da teoria da conspiração, e ele estava falando justamente do Spielberg, que ele já teve assim, contato, ele sabe demais, todos os filmes dele tem elementos que ele já mais ou menos que o Pentágono, eu não sei como que é para eu falar, né, nesse tipo para falar desse tema, né? Ele tem conhecimento que ele acaba empregando nos filmes dele. Ele acaba empregando nos filmes dele. Então eu estou muito ansioso para ver esse filme, justamente que diz que tem muito. Você já viu? Não, eu não vi, mas eu estou vendo os comentários, todo mundo chora. É mesmo? É, eu não sei o que rola. Eles contam um pedacinho e depois não contam. Ah, porque senão dá um spoiler. Depois não contam, mas todos eles emotivos. E aquele o Mike Leão lá? O que você acha? Ali foi um tiro no pé ali, né? Você acha que muita gente aproveita também do tema, né? E abusam, e ele próprio, né? Como é que eu vou ver Tava ET aqui, e eu vou filmar meu bigode, né? Então eu achei que, nesse tema, assim, eu acho que e foi depois, assim, o cara virou um meteoro, né? O cara foi para 2,5 milhões de seguidores. Então, isso é uma coisa ruim, no caso, sendo uma mentira, porque acaba encorajando outras pessoas a inventarem. Né? Eu vejo um que você já entrevistou também, eu já vi a entrevista dele, é um ufólogo. Como é que é o nome dele? Boaventura? Boaventura. Ele é bom. Então, você já fez entrevista com ele? Várias vezes. Então, aí, às vezes, um episódio desse acaba descredibilizando as pessoas que já fazem um trabalho ali de estudo mesmo, vão em loco. Teve um avistamento, eles vão lá, entrevistam as pessoas, é um trabalho incansável. Não é nada, aquilo ali foi só um drone, aquilo ali foi só um balão. Né? Então, eles fazem um trabalho sério. Pelo menos todas as entrevistas que eu vejo dele, parece que ele é um cara muito coerente no que fala. Né? Então, isso aí acaba prejudicando o trabalho, né? O movimento das pessoas que levam. Qualquer tipo desse sentido, vai um monte de ufólogo e fica e perde tempo e tal. Não brinca, todo mundo está fazendo um negócio sério. Então eu acho... Aí você me perguntou se existe. Existir, eu tenho certeza que existe. Existe. Né? É a primeira vez que eu... A minha cabeça mudou quando eu li um livro que chamava-se... aquele do Extra... Jesus Extraterrestre. Jesus Extraterrestre é um livro. Também tem aquele que você viu lá, que são vários volumes. Você está falando do Benítez, né? Do Benítez. Mas esse que eu li mudou toda a minha cabeça. Eu tinha 16 anos, você imagina, foi outro dia. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Agora, aí eu pensava, como é que pode? Por que a gente acha que não tem ninguém, só nós? Eu achava que era muita prepotência. É muita coisa para ter só a gente, né? É muita coisa. E as pessoas, como que até esse Daniel, eu esqueci o nome. Estou tentando lembrar. Quando a gente esquece o nome, não. Que você acaba, mas até ele falando assim, porque as pessoas, você vai rever a religião depois que o primeiro avistamento, o que o padre vai falar, o que o pastor vai falar. Gente, eu acho que se Deus fez a gente, fez o extraterrestre, fez tudo, né? Então, eu acho que tem um ser maior, tem um Deus, né? Eu acredito muito nisso. Não quer dizer que porque tem o extraterrestre não existe Deus, na minha concepção. Não, as pessoas confundem, porque quando você pergunta, você acredita em alien? Não, eu sou católica. Mas ninguém está falando de religião, vocês estão falando de religião. Isso aqui é uma ciência. Falando de biologia, né? É uma ciência, eles não entendem. Falar, porque se tem vida em outro planeta, pode ser uma... mas foi Deus que criou tudo, toma. Eles falam que a vida na Terra é uma coincidência, né? Para ter a vida na Terra, o que as pessoas
eu leigamente falando, para ter a vida da Terra, a Lua está na posição certa, a Terra tem a rotação exata, sabe? A rotação, a translação, é um movimento de coisas, né? O oxigênio, a atmosfera, a água nossa, tudo aquilo é uma, como é que fala? Uma coincidência tão grande que é impossível ser coincidência, né? Então, eu acho que um criador, você vê a teia você vê aquele emaranhado assim, ó, das galáxias, olha, que é mais ou menos isso aqui, uma galáxia aqui, outra galáxia aqui. Pô, isso parece uma obra de arte, né? Você teria medo? Medo? Eu tinha medo fantástico na década de 90 ali, eu morri de medo. Tá. Aliens vistos em São Paulo. Aí, aí entrava aquela voz do Dirceu Rabelo. Você lembra quando ele fazia as locuções? Mas era uma Estamos voz... sozinhos no universo? Nossa, passava aquilo, eu nem dormia, eu ficava assim a noite toda, meu Deus do céu, eu tinha medo. E hoje, se você encontrar um, Se eu encontrar um, qual seria seu comportamento? primeiramente eu vou pegar a minha melhor câmera, eu vou filmar com a minha melhor câmera, que o pessoal tem Então já passou o medo. Não, eu acho que eu não vou ter medo. Eu vou ter medo se for alguma coisa monstruosa, né? E Assim, que não é, né? E que então, não se é. eu ver alguma coisa diferente, uma nave, né? Vi uma nave, eu vou tentar filmar, vou tentar entender o que é aquilo, pegar uma melhor imagem possível. E quando você fala que você viu uma nave, a pessoa fala... Uma então vez você eu não tava... viu o alienígena, você viu a nave. Uma vez eu estava no SBT, lá, o SBT, para quem não conhece aqui, fica em Osasco, né? Então, e é um pouco mais escuro que a cidade de São Paulo, onde está ali, porque está na Anhanguera, então a gente consegue ver mais as estrelas, né? Do que aqui na cidade. Aí uma vez eu estava lá, assim, eu olhando assim, e aí passou um negócio muito rápido. Não era avião, era satélite. Pode ser, mas era um negócio muito assim, surreal, a velocidade que ele estava, assim, parece que muito acima da atmosfera. Aí tava, eu falei, caramba, o que é aquilo? Mas não tinha como filmar, né? Porque era um negócio bem pequeno, mas estava muito rápido, muito rápido. Aí eu falei com algumas pessoas, aquilo é satélite. Mas eu não sei qual que é a velocidade de um satélite. Assim, proporcionalmente, a visão que eu estava tendo era uma coisa que não era um avião. Um avião mesmo passaria assim, ó. É uma coisa que estava muito mais acima de um avião, estava muito rápido. Mas também quando eles sabem que não é, o cara que não tem opinião própria fala que é satélite. Então, mas eu achei muito assim, ó, era um movimento que me intrigou um pouco. Mas, porém, como estava muito alto, não era uma coisa que apareceu ali nitidamente, que eu pudesse filmar. Então, eu falei assim, foi muito rápido. Eu falei, pô, o que é aquilo? Eu fiquei olhando um tempão assim... que um avião, a gente está ali, ainda mais ali é o ponto de descida dos aviões, né, que vão pegar para Congonhas, aí os aviões sempre passam aqui e tal. Então, eu acho um tema muito fascinante, eu adoro, eu fico ali, perco horas. Você promete que você volta aqui para falar da sua vida, que é muito linda, tem muita história boa, e mais esse assunto que eu gostei, você conversa bem? Eu vou procurar até saber... aprofundar. Eu sou um espectador disso, um telespectador desse assunto. Não sou curioso. Né? Mas é com a curiosidade que a gente vai conhecendo. É lógico, né? Mas eu eu gosto de emitir uma opinião sem pelo menos estar procurando ouvir, procurando saber. Eu ouço o Boaventura, eu vejo uma entrevista aqui, outra acolá. Tem uma que chama Ângela também, que o dia que ela vier, até ligo para você. É bárbara. Ângela é um cabelinho branco, curtinho? Não, essa eu conheço. Que fala sempre que está na Galáctica, né? Eu conheço, eu sigo ela. Então, é um assunto muito gostoso, assim. A gente tem que expandir mesmo. Eu acho que sozinho a gente não tem como. Muito difícil. Muita prepotência achar isso. Zé, quem quiser falar com você, chamar você para o show, chamar o... o arroba Zezinho Gasolina. Eu era muito inativo nas redes sociais. Arroba Zezinho Gasolina. Aí tá Marcos Palácio, Pegador. Eu era muito inativo. Aí de fevereiro para cá, passei a postar todo dia. De fevereiro eu já passei a 5 milhões de visualizações. Hoje agora, março 20, abril 30, maio 20, agora hoje bati mais 20. Então, eu cresci 60 mil seguidores nesse período. Então, agora eu estou mais ali nas redes sociais fazendo react,
postando meus stories do dia a dia com a minha família. Então segue lá, @Zezinho Gasolina. E para você que quer o meu show, fala lá comigo, tem meu contato, @Zezinho Gasolina, quer a minha presença, quer meu abraço. Tamo junto. E você não esqueça, entra no meu YouTuber, tá? Que a gente espera você lá. Não paga nada. Paga nada, de grátis. Não é de graça. Pode entrar, vem com a gente. Um beijo, Zé. Beijo. Muito obrigada pela sua Te presença. amo, Lúcia, você Eu te é amo muito querida. Você é demais, você Obrigado é por tudo. maravilhoso. E eu não estou falando aqui elogio só para elogiar, não, porque a Lucimara é muito querida mesmo. A gente tem um amor muito grande por ela. Nós por somos você. de verdade. Graças a Deus. Nós somos de verdade. Obrigado por tudo. Mas sabe? vou ligar pra gente voltar. Tá bom, eu voltarei. Bom, Deus abençoe você. Eu voltarei. Beijo pra você. Tem um recado importante para você que canta, compõe ou é instrumentista. Musicast. Musicast é uma plataforma de divulgação de artista da música que pode fazer a diferença. Entre em musicast.com.br, se inscreva sem pagar nada e dê um impulso verdadeiro na sua carreira. Aí sim, Musicast. Que programa melhor não tem com Lucimara Paris e sua galera do bem. Companhia melhor não há, Lucimara Paris. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara.